A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um podcast. Esse é o terceiro episódio do livro A Isca de Satanás e eu sou Adriana Lemes falando com você. Aqui é Diane Gouveia e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca tempo. Se inscreva para você receber a notificação dos nossos próximos podcasts, porque Deus tem uma palavra para edificar a sua vida. Vem com a gente que vai ser uma bênção. Amém, é verdade. Então você vai fazer duas coisas. Primeiro, se inscrever no canal e já vai mandar esse link aqui para alguém que o Senhor colocar no seu coração. Primeira pessoa que o Senhor colocar no seu coração, você vai enviar e envia também para mais umas 2 ou 3, porque isso vai ajudar essa mensagem a chegar mais para frente. A outra coisa é o seguinte, se você ainda não assistiu, né, Diane, as 2 primeiras ministrações que nós fizemos desse livro aqui, A Isca de Satanás, mostra aí a capinha dele para nós. Olha aí, lindinho. Essa capinha amarela aí. Se você ainda não assistiu, o link está aqui. São 2 episódios, esse é o terceiro e o último. Então, os 2 primeiros são a introdução, né, e o desenvolvimento para a gente finalizar aqui hoje, né, Diane? Exatamente. E antes da gente começar nessa terceira parte, quero agradecer aqui os nossos parceiros, quero agradecer a Livraria Jerusalém, Eliel, Pastor Jairinho, obrigada pela parceria. Quero agradecer o Pastor Bira, que tem nos cedido esse estúdio lindo, maravilhoso, com toda a sua equipe, Andrei, que sempre nos atende aqui, nossa produção. Obrigado, que o Senhor recompense vocês por estar ajudando, né, essa obra, né? Produção de peso. De peso. E também a iBrand, marcas e patentes, para você que precisa registrar sua marca, registrar sua patente. Os links estão todos aqui na descrição. Então, é só você clicar aí e você vai ser direcionado para onde precisa. Lembrando que esse livro, A Isca de Satanás, você encontra ele na Livraria Jerusalém, aqui em Goiânia. Em Campinas, na 24 de outubro e na Rua 4. Exatamente. Né? Então você vai lá, reserva esse livro lá, que esse livro vai falar muito com você. Eu tenho certeza que você já foi ministrado pelo Senhor, né? Durante essas ministrações, essas palavras aqui, e o Senhor vai falar muito com você, porque é um livro de cabeceira, né, Diane? Não é só para você ler uma vez. Tá? Então, assim, até já entrando, né, no nosso assunto, eu li o livro e aí todas as vezes que nós vamos gravar, eu faço um estudo novamente, né, lendo de novo. Gente, e assim, o Senhor ministra tudo de novo e mais profundamente ainda. Eu tava hoje de manhã, assim, dando a revisão final. Diane, já chorei, falei, Senhor, eu preciso mesmo ser quebrantada, porque uma coisa que eu quero falar para você, se você tem sido ministrado aí com essa palavra, quanto mais nós que estamos, né, envolvidas nesse processo, né? Então o Senhor tem falado muito ao nosso coração, com certeza. Eu estou saindo, né, dessa leitura, dessa meditação, assim, com muito mais clareza da isca, né, da ofensa, do orgulho, e como nós precisamos tratar isso na nossa vida. É um problema que é muito sutil, às vezes se você não conseguir identificar ele com certa clareza, pode ser um empecilho para o seu crescimento profissional, espiritual, para o seu crescimento familiar, emocional. Todas as áreas da sua vida podem ficar paralisadas. Comprometidas, né? Porque você não teve o discernimento de que você precisa combater e rejeitar essa isca de Satanás no seu coração. É verdade. Então, hoje, só para situar você, que às vezes você já está acompanhando aí com o livro, né, Diane? Nós vamos falar a partir do capítulo 8, né? O capítulo 8, o título do capítulo é O Tudo que Pode Ser Abalado Será Abalado. E aí, eu relendo aqui essa história, e o Senhor falou muito comigo, Diane, porque todas as vezes que eu leio, ele fala aqui sobre o exemplo de Pedro. Todas as vezes que eu leio sobre Pedro, eu consigo identificar muitas características da minha personalidade, sabe? Assim, e Pedro, a gente sabe que ele tinha uma personalidade forte, né? Assim, impulsivo, né? Ele foi lá e cortou a orelha. Sanguíneo. Né? E eu falo assim, gente, eu sabe, naquela parte difícil, assim, eu consigo me identificar. Eu falo, Senhor, eu preciso ser abalada. Mas, e aí eu anotei aqui algumas coisas. Pedro, ele
precisou ser... Olha, vamos pensar na seguinte perspectiva. Pedro viveu com Jesus. Então ele viu Jesus fazer milagres. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Né? Por várias vezes eles conversaram, né, sobre isso. Mas assim, as provas, os milagres eram a principal testemunha. E só que quando foi chegando perto, né, da hora realmente de Jesus se sacrificar, né, da morte, da crucificação de Jesus, eles começaram a suscitar entre si uma discussão lá na ceia. Quem que seria o maior entre eles? Né? Começou então aquela discussão ali. E aí aqui ele já faz o autor, né, o John Bevere, ele já faz uma conclusão aqui, né? Eles não estavam preocupados com Jesus naquele momento. Jesus falou para eles que ele ia morrer, que o cordeiro seria sacrificado. Isso. Nenhum deles estava preocupado com isso. Eles estavam preocupados com a posição, né? Quem era ali que estava na frente? Quem é o maior de nós aqui? Né? Então, quer dizer assim, isso mostra até uma insensibilidade, né, para a situação, ou porque eles não estavam entendendo o que ia acontecer de fato, né, ou porque eles estavam, não acreditavam, né, enfim, alguma coisa, eles não estavam conectados com aquela realidade que ia acontecer. Né? E aí, Pedro fala assim, eu vou contigo, se o senhor for morrer, eu vou contigo. Sim. Só que aí o que aconteceu? Pedro se pôs assim naquela posição, não, eu vou contigo. Os soldados romanos chegou para prender Jesus, ele se pôs na frente, tirou uma espada do bolso, desembainhou a espada e cortou a orelha do soldado. Passou algumas horas, Pedro negou Jesus para... ele até usa aqui uma palavra, né? Para uma funcionária, né? Mas não foi essa palavra que ele usou, mas assim, uma serva. Uma serva. Quer dizer assim, ele enfrentou um soldado, o exército, né? Os representantes do exército romano, mas quando ele chegou ali para testificar, ele se acovardou, né? Se acanhou assim e negou a Jesus ali. E aí ele traz justamente esse exemplo aqui, porque quando Pedro negou a Jesus por 3 vezes, ele viu o que ele tinha feito. Ele viu que toda aquela robustez que ele foi, não, eu quero ser o maior, ou até mesmo eu sou mais corajoso, eu vou contigo até a morte. Ele viu que isso aí foi abalado. Foi abalado, porque ele estava confiado no orgulho dele, na própria força, na força do seu braço. E aí, quando chegou na hora H mesmo, ele negou. Só que logo após, a Bíblia fala que quando ele negou pela 3ª vez, o galo cantou e ele viu Jesus. Jesus olhou para ele. Imagina o mestre olhando para ele naquele momento, o que não passou dentro da cabeça. Então, nessa hora, Pedro foi chacoalhado em todas as suas... todas as células do seu corpo foram abaladas. E aí, o que esse capítulo fala aqui? Que tudo que precisa ser abalado será abalado. Mas quando o Senhor abala algo em nossa vida, ele abala para o bem. Ele abala para fortalecer, para edificar. O inimigo não, ele abala para destruir. Ele quer destruir. E aí, depois, quando ele foi abalado... Tô falando demais, né, Diane? Não tô deixando nem você... Tá em paz. Mas é que essa história, assim, realmente eu fico, sabe... O Senhor fala muito no meu coração, meditando muito. Quando ele estava passando por esse momento, né, a gente não consegue imaginar, e até a Bíblia talvez não dê tantos detalhes, mas o Senhor, Jesus, sabia que Pedro tinha sido abalado. Sim. Porque quando Jesus ressuscita, ele encontra primeiro Maria no caminho. E o que ele falou para Maria? Vai lá, os meus discípulos, você vai encontrar eles assim, 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 e fala para Pedro. Ele falou assim, fala para Pedro. Ele manda o recado para a pessoa. Isso é um cuidado do Senhor, porque o Senhor sabia que emocionalmente ele estava destruído, exatamente, abalado. E eu acho isso lindo, Diane, porque o Senhor, ele consegue ver o que está no nosso coração. Sim. E ele sabe como a gente está por dentro. E ele cuida da gente.
Exatamente. E a gente pensa na ofensa muito às vezes nessa relação com o outro. Isso. Mas às vezes nós também nos ofendemos pelos nossos próprios erros. E foi o que aconteceu. A gente se aqui. magoou com a gente Com mesmo. a gente mesmo. Como eu pude fazer isso, E né? você também precisa aprender a se perdoar. Exatamente. O perdão também perpassa por um reconciliar da sua própria alma, com a sua própria identidade. É verdade. Não é só com o outro. É poderoso demais. Nossa, essa palavra de Pedro. Então, se Jesus pega e manda uma palavra assim para Pedro. Pedro, era um recado que o Senhor estava dando para ele. Eu sei que você está abalado. Eu sei que você está abalado, mas eu ressuscitei. Eu vou te encontrar lá assim, vai para lá. Isso é lindo demais. O Senhor fez isso também com o profeta Elias, quando ele estava escondido, né? Quando ele estava escondido na caverna, ele estava desolado, fugindo. E o Senhor, ele próprio mandou lá o anjo ir lá e dar comida para ele. Sim. Pão e água. Provisão. Provisão. O Senhor, ele não nos abandona quando nós estamos feridos. Amém. Ele não nos abandona porque nós fomos abatidos em uma determinada guerra da nossa vida. Você pensa assim, Senhor, mas eu tô tão fraco na fé. Esse é o momento que ele está mais pertinho de você. Esse é o momento que ele mais manda provisão para a sua vida emocional e espiritual. E uma das coisas importantes aqui, Adriana, nesse capítulo 8, é que o autor, John Bevere, ele faz uma comparação entre Judas e Pedro. Faz. E por que é importante pensar em uma comparação? Porque os dois, vamos pensar assim, os dois erraram. Sim. Mas se o Senhor ele tem perdão para todo mundo, por que Judas não alcançou a remissão do seu pecado? Pedro traiu e negou Jesus tanto quanto Judas. Mas por que Pedro se tornou a pedra em que o Senhor disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja? E por que Judas não teve recuperação nem remissão? E é interessante que aqui no comecinho ele fala assim, alguns acham que Pedro era um tagarela covarde. Mas no jardim, quando o guarda do templo foi prender Jesus, Pedro desembanhou uma espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortando fora a sua orelha direita. Poucos são os covardes que atacam quando os soldados inimigos estão em maior número. Exatamente. Então ele não era um covarde. Ele era muito corajoso. Ele era corajoso. Aí ele continua dizendo, portanto, ele era forte, mas a sua força estava na sua própria personalidade. Ele estava e confiado não na nele. humildade de Deus, pois o peneiramento ainda não havia começado. Lembra que posteriormente Jesus fala para ele, Pedro, Satanás pediu a sua alma. Foi antes disso acontecer, Satanás, ele dá o recado para Pedro. Esse é forte, né? Isso. Satanás veio cobrar aqui de mim que eu peneirasse você. E eu roguei para que não tocasse na sua alma, né? O Senhor pede, olha, você vai ser peneirado. Isso eu não posso impedir. O Senhor, ele fala para você, talvez, que está assistindo esse vídeo agora, vão ter aflições na sua vida que o Senhor não vai poupar. Porque no mundo nós teremos aflições. Mas quando formos peneirados, o Senhor conservará nossa alma e nosso espírito. Aleluia. Quando formos peneirados, aquilo que for abalável será abalado, para que aquilo que é eterno permaneça para sempre. Amém. Nosso fundamento, ele precisa estar enraizado em uma fé que não se altera. E para isso o Senhor tem que arrancar o cascalho do meio das pedras preciosas. É verdade. Tem muito cascalho no nosso coração. Muito, muito cascalho, muito mesmo. Essa história é linda, né, Diane? Muito. E aí até depois ele fala aqui mais pra frente, que foi o que você já levantou, né? Que assim, ele estava confiado no seu orgulho. E geralmente, gente, vocês já ouviram falar, né, de pessoa que é humilde, né? Às vezes a gente tem um estereótipo de pessoa humilde, né? Mas a Bíblia não fala isso, não. Quando a Bíblia está falando sobre humildade, está falando sobre o nosso orgulho, é o nosso eu. E quem está em casa, eu vou dar uma ilustração, Adriana, para você entender. Quem aqui já teve a experiência de conviver ou conversar minimamente com uma pessoa muito bem de situação e você sair assim, embasbacado, falando, gente, mas que pessoa humilde. Que pessoa humilde, gente, mas como assim? Como é que leveza, que amor, que desejo de servir. E ao mesmo tanto, você já teve também a oportunidade, talvez, de conversar com uma pessoa extremamente
como é que eu vou falar? Com dificuldades financeiras, né? Entre aspas, emocional mesmo, né? Entre aspas, simples, mas tão orgulhosa. Isso. Tão soberba, tão cheia de si. Que você sai assim, meu que não Deus, que conversa perdoa, pesada, né? que não perdoa, que tem problema com todo mundo, que todo mundo tá errado, que critica todo mundo, que ninguém ajuda. Amargurada de alma, de espírito. Isso. Então, é isso, Adriana, que você tá dizendo. A humildade e o orgulho, ele não tem status, não tem hierarquia na sociedade, não tem diploma, não tem posição, não tem cargo. Não. É um estado de espírito que depende de o que você faz com o peneirar. E Pedro se deixou peneirar, né? Talvez não seja essa a expressão correta, mas ele foi peneirar de qualquer maneira. Sim. Só que ele entendeu, né? Sim. Ele entendeu, e aí é assim, e aí ele até fala: cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas aos humildes ele concede a sua graça. Então, Pedro, Diana, aquela pergunta que você fez, por que Pedro alcançou a graça e a misericórdia do Senhor e Judas não? Por que Pedro foi tão abalado, peneirado, mas Pedro é o alicerce da igreja que nós estamos vivendo hoje. Sim. Né? Por que ele foi assim e Judas não? Porque ele entendeu essa mensagem, reconheceu que fez errado mesmo, que ele reconheceu que ele não conseguia. É muito importante a gente reconhecer isso, né? Porque senão a gente fica confiado na força do nosso braço, né? Do que eu faço, né? Ele reconheceu: Senhor, eu não dou conta mesmo. Sim. Então, quando ele fez isso aqui, ele se vestiu da humildade. E é tão lindo que depois que ele se despiu dessas vestes de orgulho e o Espírito Santo veio sobre ele, depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus, em uma única pregação, mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. É verdade. Então, esse mesmo Pedro, que em um momento estava negando a sua fé para uma serva, mesmo com a iminência de ser morto, ele anuncia o evangelho. E é tão lindo, Adriana, como é que Pedro morreu? Nossa. Como que Pedro morreu? Pedro morreu, era para Pedro ter sido crucificado como Jesus. Mas quando ele viu que seria crucificado como mestre, ele falou assim: não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Exatamente. Foi crucificado de cabeça para baixo. Exatamente, porque ele entendeu que ele nunca poderia pagar a dívida que Jesus levou por ele. E quando você entende o tamanho da sua dívida e você reconhece que você não tem capacidade de pagar, você não retém nada para ninguém, você não retém perdão, você não retém serviço, não, porque o maior no reino de Deus é aquele que mais serve. Meu Deus, Sabe? Então é essa inversão que Jesus vem trazer, de tirar a aparência das coisas para visitar os porões da nossa alma e fazer as coisas verdadeiramente florescer de dentro para fora. Esses últimos episódios do livro aqui, eles são poderosíssimos. Assim, não tem como você ler, meditar sobre isso e não ser profundamente ministrado pelo Espírito Santo. Exatamente. E aí você já começou a entrar no perdão, Diane, e tem um capítulo que ele é dedicado assim, né, a isso. Eu acho que é o 10 ou 11, não sei. E aí eu quero ler lá em Marcos 11, 24. 26, na verdade. Mas se não perdoardes, o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Sim. Olha, foi o que você acabou de falar. Exatamente. Se eu não liberar perdão, eu também não serei perdoada. Eu retenho, também não ganho. E também não ganho. E é a questão do que o Senhor trabalhou na vida de Pedro. Se você confia na força do seu braço e você vai basear sua relação com Deus na sua justiça própria, o Senhor está dizendo, se você começar a ir com a sua força, você tem que ir até o final. Exatamente. E aí é o problema, porque nós não vamos conseguir chegar até o final da caminhada com a nossa própria força. É verdade. Por isso que muita gente desfalece, como Judas desfaleceu. Porque recusa-se recusa alcançar graça. Porque graça é para quem não merece. E para você, como é que você vai alcançar graça se você sente que você pode, na força do seu braço, fazer tudo?
Exatamente. Essa é a beleza do evangelho. Esse é o evangelho, né? Exatamente. É a graça. É o que menos... para você ser contemplado, para você receber, você tem que merecer nada. Né? Você não tem que merecer, Isso, né? isso. É de graça mesmo, né? É de graça. É poderoso. É de graça. Eu separei aqui uma outra palavra, Diane. E aí, eu queria que você começasse com essa... falando sobre isso, porque eu acho que você precisa vir cimentando bem essa Rocha de ofensa. a rocha de ofensa, né? Ele começa assim, ó. Jesus não era controlado pelas pessoas. Ele falava a verdade, mesmo que isso significasse um confronto e uma grande ofensa. Jesus, em todo o seu ministério, ele deixou claro que ele veio fazer a vontade de Deus. Vontade do Pai. Né? Ele dizia para os seus discípulos: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu me alimento de fazer a vontade do Pai. Eu não me alimento de coisas humanas terrenas. Né? Em todo o tempo, ele buscava essa conexão com o Espírito de Deus, porque Jesus estava em uma condição onde ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele estava escravo da carne, mesmo sendo Deus. E ele precisava dessa comunhão com o Pai para conseguir passar pelo processo da humanidade sem pecado. Jesus, a Bíblia fala que mesmo sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Antes ele se despiu, ele deixou para trás toda a glória, todo o poder, toda a autoridade para se submeter ao Espírito de Deus e à vontade do Pai. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus não agradou as pessoas. Jesus lançou muitas ofensas. Ele escandalizou a sua família, ele escandalizou os fariseus, ele escandalizou os judeus, as pessoas da sua cidade, os seus próprios discípulos, até um ponto de uma pregação dura. João Batista Se escandalizou com Jesus. E em um determinado momento, depois de uma palavra dura, talvez de um pouco mais de convocação para um conserto e um arrependimento genuíno, muitos se dispersaram, muitos saíram, abandonaram Jesus. E Jesus vira para os discípulos: vocês querem ir também? Vocês querem ir também? Vocês podem ir. Porque ninguém vai ficar por obrigação. O Senhor quer que nós fiquemos apaixonados e convictos de que não existe outro caminho. Então Pedro, como sempre, se antecipa e diz: para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Ele reconheceu que aquela palavra dura de escândalo era a palavra de vida eterna. Se você não tiver um coração alinhado com o Senhor, você vai se ofender com Deus. Porque Deus não vai falar só o que você quer ouvir. Jesus não vai só passar a mão na sua cabeça e te mimar e ninar como neném recém-nascido. Oh, cuti-cuti da mamãe. Não! Sabe? Nós temos que entender que para crescer na fé precisamos de correção. O Senhor não corrige aqueles que não são filhos. Ele corrige o filho a quem ele ama. E a correção do Senhor às vezes não vem apenas por palavras, vem por situações. Onde você é confrontada em circunstâncias do seu dia a dia, onde o Senhor toca no seu coração, te dá a oportunidade de perdoar e você retém o perdão. Te dá a oportunidade de amar e você paga o mal com o mal e não exerce o bem que o Senhor determinou que você exerça. Jesus, ele não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Por isso que ele foi uma rocha de ofensa. Ele produziu escândalo. E aqueles que não tiveram discernimento para entender que só ele tinha a palavra de vida eterna, não conseguiram continuar na caminhada da fé. Hoje, nós temos muitos desigrejados e pessoas que não conseguem mais caminhar na fé por isso, Adriana. Por se escandalizarem com Jesus. Nossa, e como tem, né? Muitos. Eu acho que, Diane, especialmente assim depois dessa pandemia, né, que nós vivemos, eu acho que muitas pessoas que estavam já meio, né, capengando ali e se sentindo pela ofensa. Quando eu falo capengando assim, não estou ofendendo, não é esse o desejo do meu coração, mas às vezes tem muitas pessoas que se sentem muito ofendidas. Porque aconteceu isso na minha igreja, porque o líder fez isso, porque o irmão fez isso. Então isso tudo é uma ofensa que você está guardando no seu coração. E aí eu acho que com a pandemia a pessoa pegou isso daí e falou: não vou voltar lá mesmo não, por causa disso, disso, disso. Aí tem uma lista, né? Mas assim,
a gente guarda essa ofensa, né? Retém essa ofensa no nosso coração. E depois eu li aqui que a ofensa é uma tentação. A gente é tentado a guardar essa ofensa, Sim. né? A gente vai chegar lá, mas assim, é uma tentação mesmo que a gente... Eu falo, como que eu vou liberar? Como é que eu vou perdoar isso? Como é que eu vou esquecer isso? Jamais, Sim. né? Isso é uma tentação, né? É uma tentação ao pecado. E quando é que a gente peca, Adriana? Porque quando a pessoa fez um mal contra você, qual é o seu pecado nessa história? Qual que é? Guardar. Sua Encapsular alma ainda o negócio, deixar criar raiz e regar. Exatamente. A sua alma, ela é água corrente, ela não pode ser água parada. A original da palavra amargura, as raízes etimológicas da palavra amargura diz de água parada. Água parada é amargura. É suja. Não tem vida, não tem vida. oxigênio. Se põe um peixe numa água parada, ele morre. Não tem nada, né? Não dá nada, é só sujeira. Só sujeira, né? Exatamente. Nossa, realmente... E aí a gente... só, Diane, assim, um exemplo que eu fiquei assim, muito comovida, e que também o autor... A gente fala de John Bevere, tá, gente? Mas é porque é mais fácil pra gente, né? Bevere, né? Mas o autor, ele fala de João Batista... vamos tentar nos colocar na situação de João Batista. João Batista foi aquele que batizou Jesus, viu o Espírito Santo descer quando Jesus estava sendo batizado, o céu se abrir e falar, esse é meu filho amado. Então ele presenciou, então ele tinha uma convicção. E aí Jesus começou o seu ministério, João Batista foi preso, João Batista era um profeta muito conhecido na época, né? Vamos contextualizar isso. Então as pessoas seguiam João Batista, acompanhavam o seu ministério, os seus milagres, os milagres que Deus fazia através dele, né? E aí agora João Batista estava preso, Jesus era o nome do momento, vamos dizer assim, né? Discípulos até de João Batista passaram a seguir agora Jesus, João Batista na cadeia, e ouvindo falar o quê? Jesus está curando no sábado, né? Sim. E eles eram judeus, né? Jesus está curando no sábado, está fazendo isso. E aí chegava assim, não, mas ele ofendeu fazendo isso, né? Jesus foi no templo, causou um escândalo no templo, né? Então, e João Batista mandou 2 discípulos dele lá perguntar para Jesus: é você mesmo? Você que é mesmo? Você que é o Messias que a gente Você estava que é o esperando? Messias mesmo? Eu não estou entendendo. E aí Jesus responde para ele. Naquela mesma hora, Jesus curou muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos e deu a vista a muitos cegos. Então Jesus respondeu: ide. Então Jesus, quando os discípulos de João Batista chegaram lá, Jesus não respondeu nada. Jesus é maravilhoso, né? Não vou responder você não. Só vamos continuar aqui com os milagres, Vem né? cá, seu coxo, deixa eu fazer você andar no nome de Deus. Essa era a resposta, não precisou falar nada. Então Jesus respondeu, agora sim, depois de ter feito os milagres: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e os pobres anunciar-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim tropeço. Exatamente. Quem não se escandalizar. Isso. Quem não se escandalizar. Quem não se ofender. O que Jesus estava dizendo para João aqui? João, eu sei que você não compreende tudo o que está acontecendo com você agora e com muitos dos meus métodos que eu uso aqui. Mas não se sinta ofendido por mim, porque eu não faço o que você espera. Exatamente. É o que você falou. Jesus não veio aqui para agradar a gente. Sim. Jesus veio aqui para agradar, para trazer a vontade do Pai. Isso mesmo. E aqui, na página 128, tem um ponto do que os discípulos adverte a Jesus sobre os fariseus. Olha só o que eles falam. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes... Então, tipo assim, Jesus, o senhor sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? O senhor sabe que eles estão escandalizados, que eles estão ofendidos? Porque o senhor disse: raça de víboras, convertei-vos. Hipócritas, convertei-vos. Fariseus, convertei-vos. Vocês estão colocando um jugo que nem com o dedinho mindinho vocês têm capacidade de carregar.
Vocês não suportariam o jugo que vocês colocam sobre as suas ovelhas. As pessoas que vocês dão a palavra, né? As Exatamente. Suas ovelhas, Então, é muito sério isso. E aí, no decorrer do livro, ele continua falando assim, ó. Aí o John vai fazer o seguinte comentário. O escândalo que vem quando a verdade é pregada revela as suas verdadeiras motivações, revela o seu coração. E faz com que elas mesmas não criem raízes e partam. Qual é a motivação do seu coração na igreja que você congrega? Qual é a motivação do seu coração no cargo de liderança, às vezes, que você exerce? Qual é a motivação quando você faz algo para Deus? Aquilo que precisa ser abalado, será abalado. Porque se a motivação não for correta, quando a ofensa vier, você pula do barco. E você morde a ofensa. E pega a isca. Morde a isca, exatamente. Morde a isca. Nós precisamos ter um coração tratado pelo Senhor. Ao ponto de vivermos o que Pedro diz. Para onde iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? Jesus, não tem outro caminho. Não tem caminho alternativo. Eu vou me arrepender, eu vou me humilhar, eu vou consertar, eu vou recomeçar, como Pedro fez, quantas vezes forem necessárias. Gente, Pedro fracassou demais. Foi, com certeza. Deus já teve que virar pra ele, Adriana, e falar assim, aparta de mim, Satanás. Dá licença, Pedro, agora volta. Tava só expulsando o bicho que tava te usando. Você sabe, assim, cada absurdo que a gente vê que ele viveu, porque ele tinha uma natureza muito impetuosa, mas ele foi o único que andou sobre as águas. E ele foi o único denominado como pedra. Exatamente. Sabe? Então, assim, ao mesmo tempo que Pedro fracassou, ele não desistiu na caminhada. Ele perseverou até o fim. Sim. Até encontrar Jesus. Eu tenho certeza que ele está lá, em uma alta posição. Alta posição. Não porque ele desejou a posição, mas porque ele se humilhou. Mais que todos. Mais que muitos. Isso, mais que muitos. Sabe, ele poderia, talvez... Não sei, depois que Jesus foi, ele poderia ter guardado o ministério. Jesus já foi, já fiz a minha parte. Já fiz. Cadê os holofotes? Já foram embora. Agora é só perseguição. E foi realmente, né? Mas foi aí, na verdade, que começou, né, Diane? Exatamente. Foi aí, foi depois da morte de Jesus é que realmente os discípulos se cumpriram o seu chamado, né? Antes, é claro, eles estavam, né, como discípulos, aprendendo, sendo nutridos, sendo ministrados pelo mestre. Sim. Né? Com certeza. Mas foi a partir daí, da morte e ressurreição de Jesus, é que eles, de fato, estavam prontos para cumprir o ID. Exatamente. É muito forte isso. Nossa. É lindo. Vamos pôr marcha. Gente, vamos. Que bênção. Vocês não estão entendendo Gente, isso aqui, tem não. que ler o livro, tá? Tem que ler o livro. Eu anotei aqui, Diane, os highlights, né? Assim, eu saio fazendo umas... a pessoa que não consegue perdoar esqueceu da grande dádiva da qual Deus nos perdoou. O que Deus fez por nós? Deus nos dá uma vida eterna com Ele. Essa é a nossa grande dádiva. Então, você... veja bem... Imagina você... Todos nós vamos ter uma vida eterna, né? Só que uns vão ter no lago de fogo. Assim, misericórdia, Jesus! A gente fala assim eu sei que algumas pessoas, né? Mas assim, poder. tá na Bíblia, né? Então, o Senhor nos tirou de lá. Nós vamos estar no reino com Ele. O que é uma benfeitoria maior do que essa? Não tem. Quando você lembra diz que o Senhor te perdoou, porque você só vai reinar, você só vai ir para o reino de Deus, de Jesus, porque você recebeu o perdão de Deus, como que você pode agora negar um perdão de uma ofensa que alguém te ofendeu porque falou mal de você, da sua reputação, ou porque te atingiu de alguma maneira, ou atingiu a sua família, ou atingiu o seu ministério, né? Sendo que assim, do maior mal de todos o Senhor já te livrou. Sim. Porque todos nós pecamos e estávamos fora do reino. Todos. Ah, mas o meu filho é uma gracinha. Ele tem 7 aninhos. Meu irmão, se ele não aceitar Jesus como seu único salvador, é lindo. Seu filho é lindo. Mas o coraçãozinho dele não. Exatamente. Tem que aceitar Jesus.
tem que se converter. Todos nós estávamos fora. Exatamente, como nós falamos no começo. Na força do braço não existe salvação, nem redenção. Nem redenção. Não é pela justiça própria que nós alcançamos méritos em Deus. A matemática do céu é diferente. Nós precisamos entender que só existe um caminho. A obra salvífica de Jesus na sua inteireza. Então, da mesma maneira... Lá no Pai Nosso, ele explica lindamente, Senhor, né? Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, na terra como é feita nos céus. E ele começa a falar sobre diversos assuntos até que ele chega e perdoa as nossas dívidas, condição, como perdoamos. Como nós perdoamos. Jesus nos ensinou a orar assim. Como nós perdoamos. E aí, outra coisa que eu anotei aqui, que a falta de perdão é uma isca. É uma armadilha. Sim. Porque a gente... Eu não sei se você já passou por uma situação, eu acho que todo mundo, né, Diane, em maior ou menor grau, já passou por uma situação de ofensa, assim, forte, grande, né? E nós falamos no segundo podcast, inclusive se você não assistiu o segundo podcast, assista, tá? Tá aqui o link para você assistir, já se inscreva no canal, aquela história que você já sabe, tá? Se inscreva, curta, compartilhe, manda para 3, 5, 10 pessoas, mas... Diane, quando a gente se sente fisgado em liberar perdão, porque no nosso eu, assim, dentro do nosso ser, né, quando a gente libera o perdão, você pensa assim, mas como é que eu vou liberar um perdão de uma coisa que me ofendeu tanto? É como se você tivesse agarrado com uma coisa, sabe? Assim, eu não posso, isso aqui me ofendeu demais, isso aqui fez, sabe? E você agora tem que soltar isso. E eu vivi algo assim, que o Senhor demorou anos, Diane, para o Senhor me ensinar. E eu, glória a Deus, eu posso hoje dizer assim que meu coração é completamente restaurado, né? Eu quero compartilhar aqui, eu acho que eu nunca compartilhei isso em público, mas a minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher de Deus, você conhece, sim, né? Uma bênção. É pastora, e eu amo a senhora, mãe, porque a senhora é um exemplo para a minha vida. A senhora é uma inspiração para mim, para meus filhos. E a minha mãe, ela criou nós 3 sozinha. Ela tem 3 filhos, né? Nós somos 3 irmãos, e foi sozinha. Porque o meu pai... eles tiveram, né, nós 3, e ele trabalhava em outro estado. Então, ele vinha para cá, acho que ficava, eu era muito pequena, quando a gente viu essa situação. Ele vinha e ficava, sei lá, 5, 10 dias, e aí ele voltava para Minas, ia trabalhar, ele vinha de novo, e então a gente era acostumado a ter essa ausência, né? Não era todo dia que meu pai estava lá. Então era uma festa também quando ele chegava, né? Mas eu convivi muito pouco. E numa dessas vezes ele saiu, foi embora trabalhar e não voltou mais. Nunca mais veio. E a minha mãe com 3 filhos, e muito pertinho, a diferença minha da minha irmã, sou a mais velha, é de 1 ano e nem 2 anos. Aí a diferença pro caçula é 5 anos. Então, assim, 3 meninos em casa. Eu tenho 2, eu falo, meu Deus do céu, né? Tem hora que a gente já fica assim, suando. E a minha mãe sozinha, trabalhava fora, e nós 3 em casa. E assim, eu era mais velha, então eu vi muita coisa. Eu vi a minha mãe sofrer muito. Eu vi a minha mãe chorar, sabe? E assim, é lógico que eu não sabia direito o que era na época, mas eu vi o sofrimento da minha mãe. Sim. E o filho vê, assim, o filho se compadece muito com o sofrimento da mãe, né? Assim, a mãe é aquele anjo que Deus coloca, né? Assim, né? Então, eu sentia muito. E aí, várias situações, eu lembrava. E aí, a minha mãe orava. E aí a gente começou a ir para a igreja, foi nessa época, né? Eu não sei, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos, mas eu tenho alguma memória disso. E eu sei, Diane, que foram muitos anos. E eu me casei, só pra você ver, só pra você ter uma ideia, tanto que o tempo passa, e eu não tinha noção de qual era a mágoa que eu tinha no meu coração, do tamanho que era a mágoa, sabe? E aí aconteceu uma situação na minha vida, que depois, já casada, já tinha o meu primeiro filho, que eu me vi de frente com essa mágoa, sabe? Eu falei, gente, eu preciso perdoar o meu pai.
eu tinha uma ofensa, uma mágoa muito grande dele por ele ter um abandono, né? Sim. Abandonou os filhos, e a mulher dele, né? Com esses filhos. Mas demorou muitos anos. Por muitos anos, eu quero dizer para você, eu quero contar isso para você, porque às vezes você tem uma situação que você está passando por isso, que você enclausurou isso, que você colocou numa redoma. Eu tinha feito isso, eu não tinha noção de que eu tinha feito isso. Só tampa. Só tampei. E tem mais. Quando eu descobri que eu tinha feito isso, aí você pode pensar, aí você liberou perdão. Nananina, não. Eu falei, o quê? Não, sabe, assim, eu não falei desse jeito. Hoje eu consigo ver com mais clareza, mas sim, não liberei perdão de uma vez. Foi um processo. Foi um processo. E aí, quando o Senhor furou uma bolha, eu lembro até hoje do dia que o Senhor furou a bolha, Diane, que aí abriu aquela bolha assim, aí eu consegui ver a ferida. Carne viva. Carne viva, só que só estava tampada, né? Você não vai ali para não doer, mas estava na carne viva ainda. E aí o Senhor furou a bolha e eu, mesmo assim, não entreguei. E passou anos de novo, para eu de fato, sabe, falar assim, não. E aí um dia dentro do carro, e o Senhor, só que o Senhor já vinha trabalhando, porque Deus é maravilhoso, né? Ele já vinha trabalhando no meu coração. É uma palavra que você escuta, é alguém que vem e fala com você, que você pensa que é alguém, mas é Ele, é o Exatamente. Pai, né? Então ele vem ministrando. E aí um dia eu dentro do carro, Diane, eu orei assim, o Senhor foi me trazendo à memória, foi uma coisa assim, tão de Deus, porque não tem outra explicação. Do nada, eu nem estava preparado para orar naquilo, mas eu lembro que estava uma chuva e eu estava indo para um lugar que era longe pra caramba aqui em Goiânia, assim, era quase 1 hora de viagem e o trânsito péssimo. Então eu fiquei, um tempão dentro do carro e o Senhor foi me trazendo aquilo à memória, o Senhor foi me trazendo cura naquele dia. Eu fui pedindo perdão, falei, Senhor, me perdoa por ter ficado tanto tempo magoada, carregando uma carniça. Carregando uma carniça aqui comigo, sabe? E naquele dia ali, o Senhor até usou a imagem do meu filho, assim, porque na época eu acho que ele tinha o mais velho, uns 8 anos, 8 para 9 anos, e eu olhava para o meu filho, e aí o Senhor, e eu olhava assim, o Senhor me trouxe uma revelação na mente, que eu tinha mais ou menos aquela idade ali, quando tudo isso aconteceu, que a gente ficou sem a presença do meu pai, e o Senhor me mostrava assim, através do meu filho, uma inocência, como você pode, porque a gente sente uma culpa, né? Sim. A criança que ela é abandonada, ela sente uma culpa, Muito, muita culpa. Então eu olhava para o meu filho, o Senhor me trouxe cura através do meu filho, do Nicolas. Falava assim, como que eu posso querer culpar uma criança que é a inocência do meu filho que está aqui? E o Senhor, foi um momento lindo, sabe? Que nesse dia, assim, eu realmente cortei a corda que eu carregava da carniça, sabe? Exatamente. E assim, eu tô... eu nunca falei isso, assim, então, com detalhes, né? Tem muito mais detalhes, mas como não é o propósito, mas eu quero que você entenda aí, que você está ouvindo, né, assistindo, perdoar é um processo. E eu demorei muitos anos, nesse caso aqui, para não ser fisgada pela armadilha de não perdoar. Porque quando eu vi que a ferida estava na carne viva, eu não queria perdoar. Não, mas se eu perdoar isso aqui, acabou. É como se eu falasse, não, aí vai acabar? Não. Eu quero a restituição do dano que foi me causado. Eu fui defraudada. Defraudada, eu fui danificada, eu quero agora... E entra aqui no servo que não queria perdoar. Isso. Porque aqui no livro vocês... o da dracma, né? Isso. Não, dos denários. Dos denários. Dos denários, isso. O que acontece aqui nessa ilustração do que você está falando, Adriana? O perdão que o Senhor derramou na cruz por nós, ele é infinito. Impagável. Impossível você pagar a dívida que você tinha com Deus. Impossível eu pagar a dívida que eu tinha com Deus. Impossível. E o seu pai, um homem... um mero mortal, assim como talvez algum parente, alguém que era figura de autoridade. O seu pai, né, mesmo. Porque é uma história que não é inédita. É né? muito comum. Muito comum. Comum. E aí você tá pensando assim, mas como que eu vou perdoar o meu pai? Ele deveria me amar. Como que eu vou perdoar minha mãe? Como que eu vou perdoar meu filho, meu marido? Que jeito que eu vou perdoar? E o Senhor, ele nos dá nessa parábola a seguinte ilustração. Tinha um rei poderoso que perdoou a dívida do seu servo. Uma dívida impagável. Se for converter para a moeda de hoje, era coisa de bilhões, milhões. Isso. Era uma dívida impagável.
Isso. Só que aí quando ele sai da presença do rei, sem ter talvez a devida gratidão pelo tamanho da dívida, ele encontra um conservo que devia uma quantia irrelevante, coisa de 1 ano de trabalho. Sabe? Coisa que era pagável. Coisa que era pagável. E aí ele compele esse servo, manda prendê-lo, ele obriga ele a pagar, né? O compele ele com violência. E o rei fica sabendo. E o rei manda chamar e dizer: eu exerci bondade e misericórdia com você. E por que você não podia também ter exercido misericórdia com esse conservo, que é menor do que você? Essa dívida dele era irrelevante perto da que foi perdoada? E Jesus fala assim, e aí ele foi lançado, então ele teve que pagar a dívida e foi entregue aos atormentadores, aos torturadores. E Jesus fala: assim vos será feito também, se não perdoardes de coração os que te ofendem. Jesus, ele diz que tem que perdoar de coração a todos que te ofenderem. Por quê? Porque você ainda não tem dimensão do tamanho da dívida que foi paga. A nossa dívida era impagável. Adriana, quando você fala que o Senhor visitou o seu coração para que você liberasse perdão para o seu pai, o Senhor arrebentou as cadeias. E eu vou te falar, as cadeias que se estabelecem nas nossas emoções, elas são cadeias espirituais, que os demônios se aproveitam para nos atormentar. Nos atormenta com culpa, com transtornos mentais, emocionais. Com doenças, enfermidades, doenças psicossomáticas. O corpo vai adoecendo, uma série de transtornos pode surgir. Eu falo porque na clínica, às vezes, nós trabalhamos uma série de patologias que quando nós caminhamos um pouco mais, nós vemos que a origem foi uma situação de ofensa que não foi perdoada. E nossa, que é muito sério isso, desencadeou uma série de enfermidades na alma. E até no corpo físico, porque às vezes a pessoa pensa que é só uma coisa mental, não, vai ficar ali com transtorno. Não, fisicamente também, né? É muito pesado. E toda situação de amargura, de falta de perdão, trará desonra. Você vai desonrar. Você vai desonrar aquela figura que você considera que não merece o seu perdão. E você nunca terá nada de quem você desonra. A partir do momento que você é um filho que não perdoa o seu pai, você não tem a benção dele. A partir do momento que você é uma filha que não perdoa sua mãe, você não tem a benção dela. A partir do momento que você não honra uma autoridade só porque você acha que ele é humano demais e falhou, você perde a benção daquela autoridade que está sobre você. A desonra é um pecado muito sério. Muito. Nós temos que honrar pai e mãe e toda e qualquer figura de autoridade para que tenhamos abundância de vida e longevidade de vida. É o único mandamento com promessa. Então você está achando que com um coração rancoroso e muita amargura você vai viver muito? Infelizmente tem uma má notícia. Você vai morrer cedo, né? Então, um coração amargurado é uma porta para Satanás. Então a gente pensa assim: ah, não, é só para me sentir um bem-estar na minha alma? Não. Você não perdoa para você se sentir bem. Você perdoa para que você tenha uma alma livre de toda a ação de Satanás. Porque às vezes você abre portas para o maligno sem perceber, para ele atormentar sua mente, seu corpo e sua família. É verdade. Nós temos que ter noção disso. É verdade. E, Diane, aliado a tudo isso que você está falando, né, de todas essas doenças, todas essas portas que a gente abre para o inimigo vir atormentar a nossa vida, quando a gente não libera perdão, a gente também coloca uma barreira para nós sentirmos a presença de Deus. Então, aliado a tudo isso, você ainda não sente a presença de Deus. E aí tem um exemplo que eu li aqui no livro, que esse exemplo falou muito comigo. O John e a esposa, Lisa, eles viajam muito, né, no seu ministério. E numa dessas viagens, acho que para a Ásia, não lembro mais, mas está lá, depois você lê com mais detalhes. Ele foi para casa de um casal que recebeu eles lá e trouxe eles, enfim. E aí, nesse lugar, ele ministrou muito sobre perdão na igreja. E a mãe desse moço que trouxe ele lá morava junto. E ela tinha ido na igreja, aceitado Jesus, ela era viúva. E um dia lá tomando café, já tinha terminado as ministrações, estava quase terminando a semana que ele ia ficar lá. Ela perguntou para ele: John, eu fui em todos os cultos, eu aceitei a Jesus, eu entendo toda a palavra que você prega, né? Essa palavra é bonita, é linda, e ela fala ao meu coração,
mas eu não consigo sentir a presença de Deus. Por que que eu não consigo sentir a presença de Deus? E aí ele foi conversando ali com ela e sentiu o desejo de fazer uma oração. Sim. E ele impôs a mão para começar a oração. Quando ele foi começar a oração, o Espírito testificou no coração dele. Ela precisa liberar perdão para o marido dela, que já morreu. Nossa. E aí ele pegou, disse que não fez a oração e falou para ela, falou, olha, o Senhor está falando aqui no meu coração que você precisa liberar perdão para o seu marido que já faleceu. Quando falou isso, ela mesma já começou a chorar, porque ela sabia que ela guardava essa mágoa. E aí ela perguntou, mas como que eu posso liberar? Ele fez isso e isso. Ele não fala no livro, mas contou assim, coisas horríveis mesmo que tinha acontecido. E aí ele ministrou e ele orou com ela, para ela conseguir liberar o perdão, porque ela já tinha recebido o perdão de Deus. Então ela precisava perdoar, né, para o Senhor ajudar ela. E ele fez uma oração com ela. E no livro ele fala na oração assim que ele falou, Senhor, me ensina a perdoar. Sim. Me ensina a perdoar. Então, às vezes não, Diana, nós precisamos fazer essa oração. Sim. Sabe, porque às vezes a ofensa, a mágoa, que a gente, né, foi amargurado, que a gente foi ofendido mesmo, é muito grande. É muito grande. E às vezes você pode estar se perguntando aí, mas você está falando assim, Adriana, Diane, porque você não sabe o tamanho da minha mágoa. Realmente eu não sei. Nós estamos aqui, nós não sabemos quão doloroso é para você, né? Só você realmente sabe mensurar, e o Senhor sabe, porque Ele sabe o que está no seu coração. Mas eu quero dizer para você que não importa o tamanho dessa ofensa, dessa sua mágoa, o Senhor vai te ensinar a liberar perdão, vai te ensinar a perdoar os seus agressores. Peça isso para Ele. Exatamente, porque não é algo que você consegue fazer na força do seu braço. Não. Você tem que entender que é espiritual, que cadeias espirituais são colocadas. Para que você não libere. Tem gente que precisa de libertação mesmo, de ajuda espiritual, jejum. Sabe, se tá difícil você confessar, você abrir a boca e pedir perdão para alguém ou perdoar, faça jejum mesmo, jejue e ore, faça campanha para que o Senhor ache espaço no seu coração. E é tão interessante isso, porque a ofensa, ela sempre vai suscitar orgulho. Nós já falamos sobre isso nos outros podcasts. Isso. A ofensa sempre vai suscitar orgulho, vai ativar a potência máxima de todo orgulho que existe no seu coração. E aí nós temos um problema. Porque se não for com humildade, você não consegue perdoar. Então, tem uma pedra do orgulho que é estabelecida no meio do seu caminho. Coisa tudo ligando a outra. Né? E tem que esmiuçar essa pedra para que haja espaço para humildade. Para isso, o Senhor vai ter que resgatar em você o senso de valor. Porque a partir do momento que você se sentiu rejeitado através daquela ofensa, você também se auto-rejeitou. A ferida de auto-rejeição é aberta todas as vezes que nós somos rejeitados. É verdade. E o Senhor quer trazer cura primeiro em você, para que você entenda seu valor. Porque tem duas maneiras, esses dias para trás eu estava refletindo sobre isso. Tem duas maneiras de você viver o evangelho. Primeiro, tem como você viver o evangelho dando para as pessoas uma coisa, mas segurando aqui um pouquinho para você, porque você sente que você está repartindo algo que você não tem muito. E tem uma outra maneira que é você dar liberalmente, porque você reconhece que você tem tanto, que o Senhor derramou tanto, que o seu Pai é tão rico, que Ele pode abençoar todo mundo que está à sua volta com prosperidade sem tamanho, que Ele continuará sendo rico, que Ele não se esgota, e que todo o perdão que você oferecer, Ele vai continuar te capacitando para perdoar quantas vezes forem necessárias, quem for necessário, e você não fica mais retendo nada. Nós retemos porque você fala assim, não, mas isso aqui é tudo que eu tenho, eu consigo perdoar só essa vez, mas aí eu vou confiar de novo na pessoa, a pessoa vai trair minha confiança de novo, nunca mais vou conseguir perdoar, porque eu vou ficar ferida de novo, vou ficar ofendida. Não, o seu Pai é rico. Quantas vezes você for ofendido, o Senhor vai liberar a graça para você perdoar. Quantas vezes for necessário você reconstruir seu casamento, o Senhor vai liberar a graça. Quantas vezes for necessário você superar ofensas no ministério, o Senhor vai derramar graça. Aleluia, o seu Pai é rico e Ele vai te capacitar a perdoar 70 vezes 7, se for necessário. Por dia. Isso. Né? Não é a conta Exatamente. toda, aleluia. É isso mesmo, O Senhor gente. tem. E aqui ele fala na página 192, Adriana, o seguinte:
É mais importante ajudar um irmão que tropeçou do que provar que você está certo. Quem tem razão numa ofensa? Isso é. Quem tem razão? Talvez você que retém o perdão para um pai ou uma mãe que você considera que não foi suficiente, você talvez pode estar muito mais errado nessa história quando você não considera a história daquele pai e daquela mãe. Talvez tudo que seu pai te deu, tudo que sua mãe te deu, foi infinitamente superior ao que ele recebeu um dia. Sabe? E você ainda acha pouco, né? E você acha pouco. Sendo que ele deu tudo e mais do que ele recebeu. Então é pouco. Ah, minha mãe fez isso. Mas... Gente, filho, é um negócio assim... É tão engraçado isso, mas o filho, ele só, às vezes, consegue ter um pouco mais de dimensão depois que ele se torna realmente pai ou mãe. Com certeza, nossa. Sabe? E mesmo assim, a gente ainda tem que trabalhar muito a nossa mente pra gente se colocar no lugar dos nossos pais. Sabe, muitas coisas, quando eu estava fazendo psicologia, eu ficava analisando muitas coisas da minha mãe e analisava algumas coisas que ela passou na história de vida dela e já falei isso pra ela. Eu falava pra ela isso, eu falava, mãe, hoje eu entendendo as consequências disso e disso que a senhora passou, eu consigo entender que a senhora deu muito mais do que a senhora teve. E que a senhora conseguiu ressignificar muita coisa de traumas do passado. Quando eu olho, por exemplo, o meu pai, que veio do interior, simples, e criou a gente numa cidade grande como Goiânia, veio assim desbravar, tendo tido uma criação numa cidade tão pequena que todo mundo era amigo, sabe? Ter vitória na nossa criação, saindo de uma realidade tão diferente do que ele nos inseriu, é uma vitória muito grande. Então, assim, você só vai ter a capacidade de ter a humildade que o Senhor quer que você tenha se você tiver empatia de se colocar no lugar do outro. E eu te falo, às vezes, se você se colocar no lugar do outro, você olharia pra você e falaria, meu Deus, se fosse eu no lugar dessa pessoa, faria muito pior. Não daria conta de fazer a metade. É mais importante você ajudar um irmão que tropeçou, é você mostrar o caminho, é você perdoar, é você ser pacificador, do que você provar que você tá certo, do que você provar que tem razão, bater no peito. Tá vendo? Fulano me pediu perdão porque ele reconheceu que eu tava certo. Fulano veio cá me pedir perdão e conta pra todo mundo, porque essa pessoa reconheceu que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que ele fez uma injustiça comigo. Pelo amor de Deus, gente, todo mundo é um sopro. Nós somos um sopro nesse mundo. Um dia nós existimos, no outro dia nós não existimos mais. Essa semana eu estava bem reflexiva sobre essa questão da vida. Eu falando assim, gente, cada pessoa que está vivo tem que agradecer ao Senhor, reconhecer a misericórdia do Senhor. Porque num piscar de olhos o Senhor pode nos levar. E o que sobra de nós? Quem é que pode contender com o Senhor e dizer, não, Senhor, hoje não é meu dia, não me leva, não. Quem é que vai contender com o Senhor? E qual é o legado que você está deixando aí nesses poucos dias de vida que você tem? 60, 70, 80 anos. Comparado à eternidade, é muito pouco. Qual que é o legado? É um legado de humildade? É um legado de considerar os outros superiores a você, como a Bíblia fala? É um legado de tomar os sofrimentos de Cristo como seu sofrimento? E se Jesus foi rejeitado, também se permitir ser rejeitado em alguns momentos, sem ter o seu ego machucado e ferido? Jesus era tão bem resolvido que ele dava conta de sentar na mesa para comer com Judas, lavar os pés de Judas, e na hora que Judas estava traindo ele, continuar chamando ele de amigo e não mudar o coração a respeito do sentimento que ele tinha por Judas, mesmo sabendo que Judas estava fazendo todo o mal que ele poderia para Jesus. A ofensa não revela a maldade do outro. A ofensa revela a maldade do nosso coração. Sabe? É sobre nós. Se você se ofendeu com alguém, saiba que é a oportunidade que Deus está te dando de conhecer o seu próprio coração. E quando o Senhor nos mostra essa luz, Adriana, de que o nosso coração precisa ser convertido diariamente, que a gente precisa deixar ir, que as ofensas vêm para abalar aquilo que é abalável, mas que o Senhor tem restauração, e se você não confiar na força do seu braço, você vai conseguir, com a graça de Deus, perdoar, você vai conhecer a verdadeira liberdade.
Aleluia. Porque a gente levanta muros quando você é ofendido uma vez. Eu vejo isso acontecer muito na clínica. A pessoa te ofende uma vez e aí você cria uma barreira. Sim. Você não cumprimenta, você não conversa, porque você morre de medo dessa pessoa te magoar de novo. Então você só se defende. Você se defender não vai te ajudar em nada. Perdoe aquela pessoa. E se for uma pessoa que você precisa conviver, você tem que ter noção. Mesmo que haja uma nova situação de ofensa, o Senhor, que é riquíssimo, vai me dar capacidade de perdoar quantas vezes forem necessárias. E o meu coração não vai ficar sujo com a ofensa. Amém. Eu não deixo a ofensa mais entrar no meu coração. Isso não é utopia. E como Paulo fala, não é que já tenho alcançado. Mas eu vou deixar as coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Avante. É para a frente que a gente olha. Deixa o passado para trás. Nós não estamos aqui dizendo porque talvez já conseguimos passar em todas as provas dessa lição. Ainda temos, com certeza. Ainda estamos na sala de aula, né, Adriana? Ainda estamos. A gente fica na sala de aula até o dia da gente ir. Até o dia de ir embora. De ir. Sim. Assim, eu acho que não precisa de nem mais um adendo, né? Depois dessa reflexão final aí do livro. O que eu queria só colocar é que o Senhor traga luz às situações que tá enclausurada aí no seu coração, guardada dentro da sua alma, que o Senhor traga uma clareza para você do que você precisa perdoar, para quem você precisa liberar perdão. E se for muito difícil, porque como nós falamos, né, Diane, às vezes é uma situação assim a dor foi muito grande, né? Sim. Às vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, você vai precisar de pedir uma oração, você vai precisar fazer uma oração pedindo que o Senhor te dê uma estratégia. Se for para você conversar com o seu pastor, se for para você conversar com o seu líder, se for para você fazer uma campanha, se você precisar fazer uma campanha de jejum, oração, o Senhor vai trazer isso para o seu coração. Mas a palavra mais importante aqui é que você precisa, o que o Senhor tem nos mostrado, o que o Senhor está nos revelando aqui, é que assim como nós recebemos, nós precisamos dar perdão. Porque se nós retivermos isso, também Ele não nos perdoará. Exatamente. A pessoa que retém perdão, invariavelmente, ela é acometida com o seguinte pensamento: mas eu sou tão boa, eu não merecia isso, eu não faria isso, eu sou uma pessoa tão maravilhosa, porque Satanás suscita o orgulho. Então, se você não reconhecer que você tem capacidade de fazer igual ou pior, se você não reconhecer que você também é um pecador, talvez você não cometeu aquele pecado, mas você comete outros. Porque João, ele fala, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso, porque todos nós precisamos do perdão e do sangue de Jesus, constantemente, diariamente. De glória em glória nós estamos sendo santificados, mas a obra completa, meu irmão, minha irmã, é só na eternidade. Por mais que o Senhor tenha nos santificado aqui, por mais que o Senhor tenha cura para sua alma, só na glória é que a obra completa se consumará. E para encerrarmos, Adriana, tem 2 pontos importantes. Lá no finalzinho do capítulo 14, pedindo perdão àquele que foi ofendido e abordando aquele que ofendeu. São 2 pontos. Então, pedir perdão àquele que foi ofendido é aquele versículo que diz: se você sabe que tem alguém ofendido com você, que tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai lá, reconcilia-te com seu irmão e depois volta para entregar a sua oferta. Que é pedir perdão para aquele que você sabe que ofendeu. Mas você fala assim, gente, mas eu não fiz nada, que pessoa melindrosa, que cheio de mimimi é esse, não tinha motivo para isso. Mas você sabe que algo desconfortável... A pessoa ficou ofendida? Você tem ciência que a pessoa ficou ofendida? Então a Bíblia te instrui. Peça perdão, deixa o orgulho de lado. Você sabe que você tem a razão, você sabe que você está certo, mas tenha humildade de ir lá pedir perdão para a pessoa que se sentiu ofendido com alguma atitude sua. Vai lá e peça perdão, porque você tem consciência que você lançou uma pedra de tropeço. E se você ganhar o coração do seu irmão, a Bíblia fala que você vai ser recompensado por isso. E abordando aquele que o ofendeu. Então, se você guardou uma ofensa, se alguém te ofendeu, talvez a pessoa nem sabe, ou talvez a pessoa sabe, mas você guardou uma ofensa, você amargurou com
com a mágoa. A Bíblia nos diz que você também precisa liberar perdão para essa pessoa e, quem sabe, acionar essa pessoa e dizer da ofensa que você guardou. Aborde a pessoa. Converse, mande uma carta, mande um telefone. Mas como Mande um WhatsApp. Mande um WhatsApp. Mas como que você vai fazer? Você vai ligar pra pessoa e falar assim pra ela: ó, fulano, tô ligando aqui pra dizer que você é uma pessoa muito sem noção. Você falou aquilo ali pra mim. Você foi muito sem ideia. E eu não gostei do jeito que você falou comigo. Eu vou te falar um negócio. Eu tô ligando aqui, te dando a oportunidade pra você me pedir perdão, de conservar a amizade ou o casamento, porque você foi ridículo. Olha o que você fez. É assim que você aborda uma pessoa que te ofendeu? Aí acabou, Você né? tá reconhecendo seu erro? Olha o tanto que você me magoou. Peça perdão, por favor. Não. Qual que é o padrão bíblico? Quando você vai abordar uma pessoa que te ofendeu, você inverte o disco. Ó, fulano, eu tô ligando aqui pra te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão se eu te magoei, mas eu quero te pedir perdão porque eu guardei mágoa no meu coração. E eu não podia ter feito isso. Eu não podia ter feito isso. Me perdoa. Em nome de Jesus, eu quero resolver essa situação com você. Então, mesmo quando você é que foi ofendido, a Bíblia te instrui a buscar a libertação desse cativeiro. Seja livre dos cativeiros que Satanás propõe. Que seja pedindo perdão àquele que foi ofendido. Quando você ofendeu, vai lá, pede perdão. Mas quando você foi ofendido, também peça perdão. Porque lembra que a matemática do céu é diferente? Não é sobre o maior, é sobre o menor. Não é sobre quem se exalta, é sobre quem se humilha. Não é sobre quem está certo ou quem está errado. É sobre quem se humilha mais e está mais interessado em resolver a situação do que em ter a razão. Aleluia. Esse é o coração verdade. de Jesus. Esse é o verdadeiro coração. E é assim que ele quer que nós vivamos. É essa verdade, é essa liberdade que ele quer, que ele trouxe para nós. Exatamente. É essa vida que ele quer que nós vivamos agora. Porque às vezes a gente está na expectativa. Não, porque quando eu for para o céu vai ser assim. Vai ser maravilhoso mesmo no reino. Mas o Senhor veio aqui, morreu no seu lugar, no meu lugar, para que nesta vida aqui nós vivamos dessa maneira. Em liberdade, em graça. Exatamente. Reinando, né? Isso é reinar. Reinar sobre os nossos sentimentos, nossas emoções, né? Reinar em vida. Reinar em vida. É para isso que o Senhor, esses ensinamentos, é para isso que ele passou por todas as situações né, que ele passou. Exatamente. E é tão interessante, para a gente encerrar já, Adriana, a Joyce Meyer, ela gosta de falar uma coisa muito interessante, que me choca muito todas as vezes que eu escuto. Existem muitos crentes salvos, porém miseráveis. Então você vai assim, né? As duras penas talvez chegar no céu porque você crê em Jesus. Mas e na hora do galardão, o que o Senhor vai poder te recompensar? Quantas vezes você se colocou em uma menor posição para que o reino cresça, para que o Senhor cresça? Quantas vezes você conseguiu diagnosticar o que realmente está no coração de Deus? Quantas vezes você abriu mão do seu próprio orgulho e da sua justiça própria para que a obra do Senhor possa ser consumada nas suas emoções, sabe? Temos que ser pacificadores. Nós vivemos uma geração de muitos guerreiros, pessoas que estão prontos para a guerra a qualquer momento. É verdade. Um olhar torto pode suscitar a Terceira Guerra Mundial. Mas quantos pacificadores de verdade nós temos? Poucos. Pouquíssimos. Diane, e assim, e eu já prometo que eu encerro, né? Teve um outro livro que eu li, do John Bevere, que chama Extraordinário. E ele fala exatamente disso. Se nós minimizarmos o sacrifício de Jesus, quando ele veio aqui na Terra, apenas para nos salvar do lago de fogo, eu estou assim, eu estou comparando esse sacrifício ao sacrifício que os judeus faziam uma vez por ano, que era levar o cordeiro. Eu estou comparando esse sacrifício de Jesus, que desceu do céu, se fez como nós. Exatamente. Com o cordeiro, que você podia pecar ainda por um ano, que valia um ano, né? Era só uma vez por ano que você ia lá. Jesus não veio aqui, nessa terra, só para tirar você da vida eterna no lago de fogo. Ele veio aqui para que os ensinamentos que nós temos aqui, através da palavra de Deus, através da palavra dele,
trouxessem liberdade, graça, reino em vida aqui nessa terra, aqui agora onde você está vivendo. Então, não vamos minimizar esse sacrifício de Jesus, deixando a ofensa corroer o nosso coração, deixando a ofensa, a amargura, criar raízes dentro da nossa alma. E isso vai... tem um versículo que agora eu até perdi, mas a amargura, ela contamina as pessoas que estão com a gente. Contamina, além de estragar a nossa vida, ela contamina quem está perto. Então, ficar perto de uma pessoa amargurada, você sai de lá, nossa, clima pesado, né? É isso. Então, que o Senhor, né, traga essa clareza para você. Nós recomendamos, né, Diana, a leitura desse livro. Sim. A leitura da Bíblia, né, nós temos que fazer mesmo, né? Mas eu quero encorajar mesmo que você leia esse livro, tá? Porque ele é muito embasado na Bíblia. Então, assim, toda hora tem versículo bíblico para reforçar, para alicerçar o pensamento. E a né? explicação do contexto que aquele versículo foi colocado, Exato. Né? É uma leitura inspirada mesmo pelo Espírito Santo. E eu quero ler 2 versículos para já encerrarmos. Adriana, lá em Romanos 12, 18, diz assim: se possível, quanto o que depender de vós, ou seja, o que depender de você, tende paz com todos os homens. E a pergunta que eu te faço, o que é que está dependendo de você para que a paz reine? Uau. Porque às vezes é da sua parte o orgulho para uma situação se resolver. E o Senhor está dizendo, dentro do que depender de vós, seja o mais humilde na situação. Seja aquele que perde, que sofre o dano se for necessário. E o outro está em Ezequiel 36, 26. Pois darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Assim diz o Senhor. Amém. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. O Senhor está disposto e Ele já tem preparado para você um coração novo e um espírito novo. De Jesus. Ele está disposto e pronto para completar uma obra de maneira que o seu coração de pedra, esse coração duro, orgulhoso, seja esmiuçado pelo poder da graça remidora do Senhor, para que você possa desfrutar o que é ter um coração de carne. Um coração de carne, não que seja apenas sensível às necessidades humanas, mas que esteja atento às demandas dos céus. Aleluia. Que esteja alinhado com aquilo que o Senhor quer fazer na terra. Com o propósito. Com Glória o propósito. a Deus, em nome de Jesus. Quando você é curado, você tem autoridade para curar. É verdade. Nós temos que ser verdadeiras fontes de cura. É verdade. Que o Senhor abençoe a sua vida. Nós vamos sortear, né, Diane, um livro. O pré-requisito para você participar do sorteio você está inscrito nesse canal aqui, tá bom? ADCast. Você seguir o Instagram da Livraria Jerusalém, Isso que é mesmo. Jerusalém que está dando esse livro para você. E você comentar aqui no vídeo, Sim. tá bom? Não é só no chat, porque se você comenta no chat ao vivo, esse comentário vai embora. Você tem que comentar no vídeo, tá bom? Então, você vai comentar, eu quero o livro A Isca de Satanás. No próximo podcast que nós vamos fazer do próximo livro, nós vamos anunciar quem foi o ganhador do livro A Isca de Satanás. Exatamente. Tá bom? Então, comenta, manda para alguém comentar, tá bom? Então, 3 coisas que você precisa fazer para participar. Se inscrever no canal do YouTube, ADCast. Seguir o Instagram da Livraria Jerusalém, @Livraria Jerusalém, e comentar nesse vídeo aqui. Tá bom? São só essas 3 coisas e você vai estar concorrendo aí a esse livro. Que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue trazendo clareza para o seu coração do que você tem que liberar perdão, daquelas pessoas que você precisa dar um telefonema também, né? Pedindo perdão, para que você tenha uma vida abundante aqui na Terra. Em nome de Jesus. E não é um trabalho, talvez, feito do dia para a noite. A gente, às vezes, acostuma tanto a guardar lixos que você vai ter que usar algumas caçambas.
Para desentulhar, né? E o Senhor vai te ajudar, você não vai fazer nada sozinho. O Espírito Santo de Deus que nos convence, viu? Amém. Que você possa compartilhar esse vídeo, se te edificou. Não fique com essa bênção só para você. Compartilhe. Eu quero deixar aqui um beijo, um abraço para nossa igreja, né, a Vila Boa, para todas as pessoas que estão nos apoiando, né, para os nossos parceiros, né, Pastora Adilson, pastora Márcia, isso, que um uma abraço. E um abraço também para a nossa família, né, Adriana? Meu príncipe Wellington, princesa Bianca, princesa Gabriela. Mamãe ama, meu bem, te amo. E lá em casa só tem príncipe, né? Então, um beijo, meu amor. Obrigado pelo apoio, Eduardo, meus filhos lindos, Nicolas e Oliver. Que o Senhor abençoe vocês. Um beijo, fica com Deus. Amém, até a próxima.